infelizmente você não vai ver um mais velho iletrado a ser levado à academia para desenvolver um debate. Bem, eu sou o Manuel da Silva Domingos, sou licenciado em Língua e Literaturas em Língua Portuguesa pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade de Agostinho, mestre em Linguística, na especialidade de Fonética Forense pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutorando em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, sempre na linha de fonética, né? Neste caso, estou a desenvolver uma pesquisa em fonética experimental. Sou professor da Universidade de Agostinho Neto, concretamente na Faculdade de Humanidades, onde leciono as cadeiras de fonética e fonologia, introdução aos estudos linguísticos, estilística, análise do discurso, linguística textual. Já sou docente universitário há mais de 15 anos e, no cômputo geral, faço 27 anos de docência. A estilística é o uso expressivo da língua. O uso expressivo porque, às vezes, nós usamos as palavras para criar impressões nas pessoas. É como se as palavras parecessem significar outra coisa do que aquilo que elas realmente significam. Se olharmos, por exemplo, para um contexto de locomoção de alguém que está numa locomotiva, né? Ou o movimento de alguém que está num carro, por exemplo, e andar numa floresta. A um dado momento ele poderá sentir que as árvores andam com ele, não é? Que segue o movimento do carro, mas na verdade é uma impressão que ele cria dentro de si. Então a estilística basicamente procura criar o expressionismo, ou o impressionismo melhor, na mente das pessoas, usando as palavras, quer do ponto de vista fônico, quer do ponto de vista morfológico, lexical ou semântico, ou ainda até sintático, né? No sentido da sintaxe como a organização das palavras, para criar uma impressão, quer dizer, algo diferente daquilo que é o normal dentro do livro. A estilística surge concretamente da poética de Aristóteles, mas podemos até considerar um tempo anterior a ele, apesar de que não teve muita tônica. Na verdade, podemos argumentar que terá surgido no tempo dos sofistas, não é? Porque os sofistas já usavam a língua para convencer a todo custo. Bom, mas como disse, não teve assim tanta tônica, e depois Platão também tentou usar elementos que remetessem para o uso estético da língua, mas ele considerava o uso estético da língua como um desvio. Aristóteles, portanto, na poética, considera que a poesia como tal nunca poderia cumprir as regras da gramática no seu todo. Se assim o fizesse, estaria a cair no descrédito, vamos assim dizer, porque para ser uma obra poética é preciso que tenha estética. E é da estética que nasce o termo estilística. Mais adiante, já no século XIX, no final do século XIX, princípio do século XX, com o surgimento da linguística, novamente surgiu esse debate sobre o uso estético da língua, né? Fernando Saussure dizia que a estilística, como uso estético da língua,
não devia ser apoiada pela linguística porque se considerava como um desvio total à língua. Só que é da linha de Fernando Saussure, ou da escola de Fernando Saussure, que surge um dos seus discípulos que vai revitalizar a estilística, o famoso Charles Bailey. Ele considera que a língua, em alguns contextos de uso, e sobretudo em alguns contextos conversacionais, não deve ser usada simplesmente ao encalço da gramática, não é? Seguir todas aquelas regras, enfim. Mas precisa às vezes sair de si, precisa buscar a beleza que o falante às vezes precisa imprimir nele. E muitas vezes essa beleza transcende as regras da gramática. Resumidamente, a questão do estilo, como disse, a estilística surge da estética, né? Da poética. Na poética, um dos elementos sonantes era o belo, a estética. Então, o belo remete para o estilo. O estilo é o quê? É a maneira de alguém, do ponto de vista linguístico, a maneira de alguém falar, a maneira de alguém se apresentar, a maneira de alguém se escrever. E depois vamos ter, em função deste conceito de estilo, vamos ter na estilística duas grandes divisões. A estilística descritiva, que é a linguística, e a estilística idealista, que é a estilística literária. Então, o estilo, o conceito de estilo para a estilística surge basicamente neste contexto. Mas mais do que isto, também na antiguidade usava-se um instrumento que se chamava estilete para escrever determinados textos. E então, a maneira como o som que aquilo emitia, sim, como se fossem as máquinas dactilográficas, pois. Então, aquele instrumento tinha mais ou menos isto. E as pessoas interpretavam uma vaidade, de certa vaidade ao escrever, não é? Naquele instrumento. Provavelmente o termo estilística terá surgido disto, né? Do estilete. Não? Aquela vaidade com que se escrevia, enfim. Tirando este aspecto do estilete, temos então o belo. O belo que, como sabem, hoje, quando falamos da estilística, de maneira geral, olhamos, por exemplo, para o vestir. A maneira de vestir de alguém, vamos dizer, o estilo do fulano de tal. É nesse sentido que o termo surge, porque, exemplo, na estilística literária, nós vamos ter a estilística, a maneira de escrever de um autor, a maneira de escrever, a maneira de usar a língua de um autor, entre outros aspectos. Então aí vamos dizer, não, este é o estilo de fulano. Dizemos que é o estilo de fulano, quer dizer, a maneira de se apresentar. Se for o uso da língua, vamos dizer, a maneira dele usar a língua, esse é o estilo do fulano. Então, basicamente, a estilística vai estudar as formas de fala ou de escrita das pessoas, nesse caso dos autores, dos falantes. Bem, sobre os textos orais, ensinamos pouco porque primeiro fazemos um empreendimento teórico e, como sabem, a disciplina de estilística é ensinada apenas num semestre, ao nível da faculdade. É preciso um empreendimento teórico para que o aluno conheça os limites, né, da estilística, sobretudo a estilística descritiva, nesse caso ligada à linguística. E depois disso é que
recomendamos ao aluno buscar textos, quer orais, quer escritos, nas línguas banto, não é? E como pode imaginar, o semestre é de apenas 4 meses ou até 3 meses. O aluno tem pouca chance de aprender muita coisa assim, porque eles aprendem a estilística no terceiro ano. O terceiro ano pode ser no primeiro semestre e temos tido poucos frutos. Colhemos alguns frutos no caso de o aluno querer dar sequência da investigação em estilística já para a sua monografia, né? Aí sim, aliás, como foi o seu caso, e acho que pode ver que só na altura mesmo da investigação para a licenciatura é que conseguiu perceber mais ou menos a estilística. O que eu recomendo é que os programas sejam repensados em função de algumas necessidades. Por exemplo, para o resgate dos nossos valores, sobretudo da memória coletiva, não é, presente nos textos, era necessário que determinadas disciplinas, como a estilística, a análise textual, para as línguas africanas fossem repensadas. Na verdade, se olharmos para a etimologia da palavra, litera remete para a escrita, não é? Para a escrita, e ura é um substantivo qualquer que remete para um empreendimento ou uma atividade. Nesse caso, mais ligado à arte. Se pensarmos do ponto de vista etimológico, vamos afirmar que a literatura é simplesmente todo material escrito. Mas ocorre que o material escrito muitas vezes é resultante de uma tradição oral. Nós vemos várias obras que são fábulas, são lendas, por aí fora, que a partir daí já sabemos que é algo que vem de geração em geração. Então aí, às vezes, a divisão, em função disso, a divisão entre a literatura escrita e a literatura oral, às vezes não é tão fácil assim. Hoje em dia, contrariamente àquilo que afirma do meu manual, eu, em função de muitos debates já feitos e de leituras desenvolvidas, já considero que existe uma literatura que é completamente escrita, não é? E uma oratura. Para evitarmos esse conflito que há, esse debate que há, e que de certa forma há uma razão de ser, não é? Como disse, olhando para as etimologias, então a oratura, a sugestão de oratura que muitos apresentam, é bem-vinda, no sentido de que, se num lado temos uma arte que é baseada na letra, na escrita, temos outra arte que é baseada na oralidade. Mas, no fundo, grosso modo, tudo isso vai remeter para, se falarmos, por exemplo, das obras de um país, de um autor, vamos dizer simplesmente a literatura, por exemplo, a literatura de Angola, que vai incluir a oratura, né? E a literatura propriamente. Ou seja, aqui o que se pretende é separar o trigo do joio num dado estádio da análise, não é? E no outro, misturar. Basicamente é isso, né? Num campo nós temos o trigo, temos o joio. Se olharmos para o campo, num dado ângulo, vamos dizer, aí tem trigo. Não quer dizer que estou a considerar uma literatura ou outra como joio, outra como trigo. É simplesmente para dar exemplo. Agora, se enxergarmos bem, vamos dar conta de que, um lado temos o trigo, do outro lado temos o joio. Então vamos separar. Agora, de longe nós só olhamos uma lavra, né, de trigo. Enfim. Então, nesse sentido que a literatura, o termo literatura é abrangente. De uma forma geral, nós só usamos o termo literatura.
Agora, para especificar, nós já podemos recorrer aos conceitos de oratura e de literatura. Que aqui já, na especificação, literatura vai se restringir aos textos escritos. Oratura vai se restringir aos textos orais. É simplesmente para especificar. Mas no fundo temos a literatura, de maneira geral. Por isso que eu, a um dado momento, disse que para definirmos, por exemplo, as obras de um país, de um autor, nós vamos usar o termo literatura. Como eu dizia, a estética é a maneira de alguém se apresentar. Quer vestindo, quer falando, quer dizer, como posso dizer, hoje poderíamos dizer assim, uma espécie de swag, né? Que alguém apresenta, o estilo mesmo de alguém. E em função disto, vou afirmar que em todas as línguas os falantes usam estilos próprios. Estamos ainda a falar do falante em particular. Tem estilo próprio. E falando da língua na perspectiva da gramática ou dos desvios da gramática, vamos encontrar motivos de desvio em qualquer língua. Considerando a estilística, neste caso, como desvio, vamos encontrar motivos de desvio em qualquer língua. Então, pensar que as línguas africanas, as línguas banto em particular, não têm estética ou não têm estilística, particularmente, é errado. É até discriminatório. É uma espécie de preconceito. Porque toda língua humana tem essa capacidade estilística. E mais do que nunca, as línguas banto são mais estilizadas porque, como elas não têm, por exemplo, conceitos, aliás, os conceitos que usamos são todos ocidentais, não é? As epistemologias que usamos são do Ocidente. E quando, por exemplo, você tenta usar um dado elemento epistêmico para as línguas banto, você vai ter que recorrer à estilística. Só mesmo dizer avião numa dada língua banto, como esse invento não é banto, você vai recorrer a uma analogia, a uma metáfora. Já está a usar estilística. Com pássaro, não é? Em que, como por exemplo, dizem daqui. Bom, na verdade, parece que há um animal voador, avilão, de que deve surgir o termo avião. De qualquer forma, o banto, quando procura fazer a comparação do invento ou do instrumento em causa, vai recorrer também à estética. Mesmo do ponto de vista semiótico, olhamos para o qualisigno e o qualisigno em semiótica, que é a qualidade, né? Nesse caso do avião. Vamos olhar para as asas, vamos dizer, não, isto aqui é semelhante a um avião, né? Vamos olhar para o qualisigno. Há, neste caso do qualisigno, o uso estético, porque vamos olhar para a configuração do signo, queremos dar um nome. Essa configuração é do avião. Praticamente, quando o banto, por exemplo, o mukongo diz ndeki, ele está a olhar para o formato do pássaro, para o estilo do pássaro. Ei, pai, esse instrumento aí, esse aparelho aí anda como um pássaro. Já está a olhar para o estilo do pássaro, a maneira de ser, a maneira de o pássaro se apresentar. Pois os provérbios trazem mais a imagem, a alegoria, a ironia, muitas vezes, não é?
E o recurso a essas figuras é mesmo para embelezar, porque muitas vezes os provérbios são textos incompletos, muitas vezes. A interpretação de cada um que deve completar o texto, né? Chama-se em linguística textual incompletudes. Né? Os provérbios são textos com incompletudes. Então, essa incompletude em si mesmo já é estético, é estilístico. Nela podemos encontrar, como já disse, a metáfora, a imagem, a alegoria, até mesmo a metonímia. Podemos encontrar várias figuras nos provérbios. A filosofia africana, propriamente dita, é baseada nos nossos textos orais. Aquilo que há é o quê? É a prisão às epistemologias do Ocidente, como já disse daqui a pouco tempo. Desprendendo-se dessas epistemologias, o banto, o africano de maneira geral, tem na sua oralidade elementos para fazer ciência. Seja ela de que natureza for, seja de natureza teológica, de natureza mais secular, não é? Nós temos nos textos orais todos os elementos para se fazer ciência. Aliás, nós às vezes olhamos para os nossos mais velhos, não é? Como gente, entre aspas, iletrada, no sentido da literacia baseada nos textos escritos. Mas, por exemplo, pessoas que fazem pesquisas em antropologia, em sociologia, em literaturas, em línguas, às vezes e quase sempre vão à busca dessas pessoas ditas iletradas para poderem transmitir conhecimentos, para poderem passar informações. O Luboto, que é de linguística e literatura, sabe que muitas vezes o que os alunos produzem em trabalhos de literatura como interpretação é tudo recolhido dos informantes iletrados, entre aspas, iletrados. Ou seja, nós temos o conceito errôneo de que o intelectual é aquele que só é intelectual aquele que aprendeu a escrever, a ler e escrever. Mas no contexto de África propriamente, eu às vezes pergunto assim: será que a África não teria intelectuais se o Ocidente não trouxesse a escrita? Quem é o intelectual afinal? Aquele que reflete sobre assuntos da sua sociedade, da sua comunidade e procura soluções para os mesmos é intelectual. Você vai a um evento de alembamento, você que estudou, muitas vezes não consegue interpretar alguns provérbios, algumas reflexões que aqueles mais velhos e letrados colocam. Do ponto de vista sociométrico, os mestres da oralidade são pessoas baixas, são camada baixa, e a academia é elitista. Só para começar, a academia é elitista. Então, esse é um fator que faz com que aquele conhecimento não se leve à academia nos moldes em que devia ser levado. Quer dizer, seria mesmo esses sábios, não é? Serem levados à academia, participarem em debates, em colóquios. Infelizmente, você não vai ver um mais velho e letrado a ser levado à academia para desenvolver um debate. Os nossos mais velhos têm consciência da riqueza estilística
dos textos produzidos, dos textos orais. O problema é que nós estamos presos às epistemologias do Ocidente, não é? Essa prisão faz com que muitas vezes determinadas considerações não tenham sido tido em conta. Porque esses mais velhos não vão usar o termo estilística, mas podem usar, por exemplo, o termo musicalidade, por exemplo, quando se trata da assonância ou da literação, não é? Por exemplo, a repetição de consoantes, que ele, mesmo sendo iletrado, do ponto de vista da escrita ocidentalizada, ele consegue dar conta de que aqui estou a repetir sempre um K, 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 um C, 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 C. E isso aqui cria uma musicalidade. Ou estou a repetir um A, cria uma musicalidade. Ele tem consciência disso. E tem consciência, por exemplo, de que aqui eu usei uma metáfora, usei uma metonímia. Por exemplo, eu não disse que o microfone, não disse que o repórter vai à rua, mas disse que o microfone vai à rua. Por exemplo, disse em Kimbundo, em Kikongo, em Umbundo, não sei se ela disse isso. E sabe que não é assim que se diz do ponto de vista da gramática, né? A gramática da língua. Mas que eu, ao usar isto, crio uma beleza na língua, atraio mais o meu interlocutor. Tem consciência disso. Só não pode dizê-lo nos moldes das epistemologias do Ocidente. Se recorrermos ao termo estilística, provavelmente criaremos este imbróglio, não é? Que, estilística, será que é possível ou não? Mas a essência, tratando da essência da própria estilística, nós não precisamos do conceito estilística como tal. Porque na sua essência, o uso estético vai existir para todos os efeitos. Talvez não receba o nome de estilística para o Banto, mas o Banto tem consciência de que esta forma de uso da língua não é a comum, não é a normativa. Por não ser a normativa, então ela vai ser estética. Quer dizer, aquilo que eu disse no princípio, a estilística olha mais para o uso impressivo da língua. Quer dizer, quando se cria impressões na alma, não é? Nós estamos a usar estilística. E como já disse, todo falante, em todas as línguas, há essa intenção, muitas vezes, de criar impressões, de embelezar a língua. Na verdade, o texto escrito é semi-estático. Digo semi-estático porque muitas vezes nós, ao lermos, conseguimos, com base na memória discursiva, né, ou na memória coletiva, conseguimos buscar as realidades interconexas, né, a ele. Só que no texto oral, nós não precisamos buscar essas realidades no imaginário, porque elas convivem conosco. A partir do momento em que a pessoa produz o texto, não é, oralizado, nós já vivenciamos todos os elementos que no texto escrito requerem um pouquinho mais de memória, mais memória nossa. No texto oral não acontece. É nesse sentido que digo que o texto oral é semi-estático, se não mesmo estático. Você olha para as palavras, estão aí fixas e você não consegue ver o narrador ou o narratário, não, o narrador neste caso, por exemplo, a gesticular, a usar um tom brando ou um tom forte, não consegue ver isso. Então, é nesse sentido que o Dr. Petelo talvez terá dito que o texto, nesse caso, perde a sua humanidade. Primeiro é que, do ponto de vista comunicativo, o emissor e o receptor estão afastados no tempo e no espaço. Estão afastados no tempo e no espaço. Esse é um dos fatores também que retira a humanidade, a humanização, né, desses textos. Mas também pode ser que haja uma comunicação unilateral, não é? Em que o ouvinte, neste caso, o interlocutor, na condição de ouvinte, não reaja falando.
mas ele consegue ver várias performances de quem fala. Essas performances muitas vezes estão escondidas no texto, não são visualizadas com facilidade. Na oralidade é sempre visível. Você consegue notar se, por exemplo, alguém produz um texto aparentemente alegre, com conteúdo aparentemente de alegria, mas ele próprio não está contente por isso. Em termos comparativos, não é possível afirmar que se há mais riqueza num texto ou no outro, porque depende também do destinatário de cada texto. Vamos supor que seja um leitor ocidental que leia um texto africano na Europa, não é? Um texto escrito africano na Europa. Terá sua validade porque ele, se calhar, quer buscar um elemento cultural lá, mas está distante, não tem possibilidade de apreciar esses textos orais em vídeos ou que lá. Aí não tem como fazer comparação, não é? E mesmo sendo em África, localmente, hoje em dia, com a mobilidade das sociedades, sobretudo a camada jovem, nem sempre tem acesso aos textos orais. Muitas vezes os jovens não vão aos óbitos, aos casamentos, entre aspas, tradicionais, não é? Às vezes não tem chance de ter esses textos orais. Se não for, nesse caso, uma conversa em casa com o pai, a mãe, o tio, enfim, não tem como ter acesso a esses textos orais. Logo, graduar esses textos é difícil. Cada texto é um texto, enfim, mas, de qualquer forma, como africanos, nós poderíamos talvez preferir mais os textos orais, só preferir. Se lermos a obra de Engachito, contrariamente, por exemplo, uma obra de Luandino Vieira, em que há um certo exagero quando faz recurso aos usos linguísticos locais, em Engachito nós podemos notar, mesmo no texto escrito, a realidade, ou podemos vivenciar a realidade de Igolo-Ibengo, da região de Igolo-Ibengo, e até nos transformarmos nas personagens em causa, né? Podemos notar como é que depois aquela forma divertida como ele compõe os seus textos, não é? Remetem para a realidade propriamente. Então aí eu já não digo que haveria mais substância se esse texto fosse produzido oralmente por Engachito, não é? Em relação à produção escrita. Claro que na oralidade, como disse, haveria outras multimodalidades da linguagem, como os gestos, principalmente, não é? Mas como o leitor é capaz de, no seu imaginário, ir à busca de elementos, sendo um leitor africano, não é? É capaz de ir à busca dos outros elementos em falta no texto oral. Aquilo que eu disse que o texto, no texto escrito, aliás, não me esqueci disso, que o texto escrito é parcialmente incompleto, né? Em outros termos, disse isso, parcialmente incompleto porque a pessoa, o leitor, tem de usar o seu imaginário para recuperar esses outros elementos que o texto oral traz ao vivo. Simplesmente isso. A nossa universidade, sobretudo a nossa angolana, e falando mesmo dela, né, que mais domino, é elitista. Ele não vai à busca das comunidades. A nossa universidade não funciona como determinadas universidades brasileiras que eu conheço, que vão à busca das universidades, das comunidades, vão, por exemplo, lá nas zonas mais recônditas, por exemplo, a fazer pesquisas com os indígenas, África do Sul, Namíbia,
Nigéria, Egito, que parcialmente, conseguem preservar esse lado, não é? Que conseguem trabalhar mais para a preservação cultural. Tem as universidades com as melhores posições nos diversos rankings. E quando olhamos particularmente para a África, são as primeiras universidades que aparecem, não é? Num ranking de 660 universidades ou 1000 universidades, estão sempre lá. Por quê? Porque são universidades úteis. Nenhuma universidade será útil se a sua investigação não refletir o desenvolvimento das sociedades. É um debate, este é um debate que pode gerar vários pontos de vista, né? Mas sobretudo duas posições contrárias. Mas do meu ponto de vista, eu acho que a oralidade tem o seu futuro, tal como as línguas locais não têm o seu futuro. Elas são perenes, quer as línguas, quer a oralidade, são perenes nas sociedades africanas. Por exemplo, nas comunidades Ambundo, Ovimbundo, Chokwe, Congo, são perenes. São perenes porque o Ocidente não vai atingir essas localidades, essas regiões, daqui a 100 anos. Não vai atingir completamente, quer dizer, apagar. Mesmo com a internet não vai. Aliás, falando da internet, o Kikongo, por exemplo, já tem tradução na internet. Pela Google, o Google Translate, já tem o Kikongo, tem o Lingala. Não estamos a falar quer dizer, aqui estamos a falar já de línguas transnacionais. Agora, a questão foi colocada particularmente a oralidade no contexto angolano, né? E eu dizia que aqui, em função de o Ocidente não poder penetrar completamente a 100% nessas regiões, por exemplo, das grandes línguas de Angola, não é? Daqui a 100 anos, então não será possível erradicar a oralidade. E em função disto, a oralidade vai, não digo um futuro como tal, mas a oralidade vai manter-se como tal. Porque o primeiro aspecto de que a oralidade se vai manter é o dos eventos, entre aspas, tradicionais, não é? Como, por exemplo, o alembamento. Só mesmo pelo interesse de as famílias usufruírem de alguma vantagem pela filha que vai ser pedida, o alembamento é algo da tradição que nunca vai ser esquecido. E, rigorosamente falando, os artefactos culturais do alambamento são ditos nas línguas nacionais. Quer dizer que aqui as línguas nacionais farão sempre recuperar a oralidade intrínseca, né? Porque poderia também se usar a oralidade extrínseca, pegando esses artefactos e traduzindo-os em língua portuguesa. Só que ao traduzir não terão a sua essência. É nesse sentido que eu acho que a oralidade vai manter-se perene, entre aspas, tem futuro, no sentido de que nunca vai morrer. Nesse sentido.